Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta e reunidos, desta vez, para mais um culto de oração da Igreja Batista Parque Industrial São José dos Campos. Eu quero te convidar a acompanhar a leitura que se encontra em Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. Na minha versão, está escrito assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O texto para esta nossa meditação já foi apresentado nesta igreja inúmeras vezes. É bem conhecido por todos. Eu mesmo já meditei com os irmãos nesta passagem, que eu me recorde 2 vezes, mas em ambas as perspectivas foram diferentes. Em uma ocasião, enfatizando a necessidade de pedir sabedoria como dom de Deus, e em outra, mostrando que em nossas orações geralmente colocamos ao Senhor a razão, o motivo do porquê estamos ali pedindo alguma coisa. Porque vemos que temos este ou aquele tipo de necessidade, mas quase nunca enxergamos a nossa real deficiência, nossa verdadeira carência, que é a falta de sabedoria. Em todos os casos, o ambiente é a oração. E desta vez não será diferente. Vamos falar de sabedoria no espaço da oração, já que dedicamos este dia ao culto de oração. Só que a abordagem, ou seja, o tratamento será diferente. Estamos em meio a uma pandemia. Pandemia é uma doença que ataca o mundo inteiro ao mesmo tempo. Na esteira disso vêm os graves problemas econômicos em geral para o país e particularmente o desemprego para as pessoas. Então, como todos podem ver, a pandemia em si é ruim materialmente, mas ela é também uma ocasião para a provação espiritual de todos nós. Olha, eu tenho lido e assistido sobre o assombro das pessoas nestes tempos. Várias vezes me foi até perguntado sobre o que é tudo isso e, principalmente, o que se deve fazer, como se deve comportar neste momento em que nós estamos atravessando. Olha, meu irmão, minha irmã, tudo isso é demasiado grande para mim e eu acredito que para qualquer outra pessoa neste mundo. Não que já não existam respostas para algumas questões. Sim, já há. Mas para outras questões como por que tudo isso está acontecendo? Não há. E eu entendo que parte do problema está exatamente aí. Nós estamos perguntando para pessoas erradas. Se você me pergunta o que eu acho de tudo isso, tudo que eu posso te falar são minhas opiniões superficiais, minhas ideias que ou eu estarei repetindo de uma outra pessoa que eu também ouvi e que também não sabe em profundidade o que é que está falando, ou então pensamentos da minha própria mente, sabe, da minha própria ideia. E mesmo que eu te diga alguma coisa que seja verdade, ainda assim seria uma verdade provisória, porque valeria por pouco tempo, até que o próximo movimento da crise viesse e derrubasse todas aquelas minhas certezas. Por isso que eu chamo de verdades ou certezas provisórias.
Então, quer dizer então que se ninguém pode responder às nossas grandes angústias, os nossos maiores temores e nem apontar o caminho para onde devemos ir, como é que nós devemos agir nesses momentos de trevas sobre a humanidade? Só sobrou o quê? O choro e o medo? O abandono e a solidão antes da morte? Mas é claro que não. Nós somos a Igreja de Jesus, o povo escolhido. Sabe para quê? O povo escolhido para falar das grandezas, das maravilhas de Deus. E essa é a hora de fazer isso. Tudo isso que está acontecendo é demasiado grande, ou seja, é demasiado difícil, é muito espantoso para todos nós, porque abrange o mundo inteiro, tantas pessoas, tantas instituições, tanta gente, tanto dinheiro. Mas o que você acha que Deus pensa de tudo isso? Olha, há vários lugares na Bíblia que poderiam nos responder, vários. Mas eu gostaria que você visse comigo, é uma sugestão minha, eu escolhi aqui Jeremias capítulo 32, versículo 27, que diz o seguinte: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Você quer responder esta pergunta que Deus fez? Sim, o Senhor acabou de fazer uma pergunta. Você pode responder. O que é que você acha? Existe alguma coisa que é complicada demais para Deus? Se você acredita que não existe, então eu te convido a partir de agora a meditar na passagem que lemos no início de nossa reflexão. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. Meu irmão, minha irmã, todo mundo passa por dificuldades neste mundo. Não há esse ou essa que escape. As dificuldades surgem por vários motivos, ou por causa dos pecados das próprias pessoas, ou porque nós devemos aceitar que nós estamos num mundo cheio de maldade e violência por causa do pecado e do diabo que dirige as mentes e ações das pessoas sem Deus. É claro que o povo de Deus também sofre neste mundo. Mas se não for por aqueles motivos que eu acabei de citar, motivos horrorosos, nós devemos entender que se trata de provação. Provação é sim sofrimento, mas um sofrimento com um bom propósito. A questão é, como é que nós passamos pela provação? A primeira parte desta passagem, que vai dos versículos 2 ao 4, fala sobre isso. Provação, ou seja, o tempo em que nós estamos passando por momentos de prova, de teste em nossas vidas. Bom, teste do quê, né? Você pode perguntar. Estes são os momentos em que a nossa fé é testada. Ela é que é testada. A nossa fé, a nossa crença. Será que a gente crê mesmo em Deus? Será que a gente confia mesmo no Senhor? A gente deposita essa confiança de fato? Ou é só de boca? Cantar é fácil, falar também. Mas e aí? Como é que a gente prova isso? Como é que a gente prova isso? Como é que a gente testa isso? Agora pense por um instante. A maioria das pessoas, nós fomos criados desde pequenos a encarar os testes como coisas que não são boas, não é verdade? Foi assim na escola, e hoje é dia de prova. O quê? Tem teste amanhã? A gente já ficava... perdia o sono, ou não é? Parava de comer. Foi assim então na escola, e depois, quando a gente cresce, quando nós somos chamados para uma oportunidade de trabalho, tem um teste, hein? É mesmo, tem vaga lá naquele lugar, mas tem que fazer uma prova. Vou ter que fazer uma prova, aí pronto, já começa aquela preocupação. As pessoas têm medo de teste, e há vários motivos para isso. Em primeiro lugar, óbvio, é porque acham que vão dar respostas erradas.
e depois porque serão reprovadas no teste. Enfim, como os testes eles acabam desafiando a nossa competência, a nossa habilidade em alguma coisa, em alguma área, nós não gostamos deste tipo de desafio porque mexe com a gente. Vai dizer que a gente foi reprovado em alguma coisa que a gente vive dizendo que é bom naquilo. Um outro motivo, e eu vou só até aqui, não vou citar mais por causa do tempo. Outro motivo é porque os testes eles são tão assim repudiados por quase todo mundo, é que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Qual será o resultado? O que é que será feito no teste? Aliás, o teste ele serve para mostrar se alguém será ou não aprovado. Um bom teste, ele não tem a finalidade de reprovar. Um bom teste ele é aplicado para mostrar se a pessoa pode ser aprovada. Por isso que há uma diferença entre teste e tentação. O teste, quando é aplicado, tem a finalidade de aprovar. A tentação, o inimigo, ele vem sobre as pessoas, é para reprovar, é para derrubar. Bom, isso vale até para as coisas. Pare para pensar um instante. Uma peça, um carro, só sai da fábrica depois do quê? De testado. Neste caso, todos nós aprovamos o teste, não é? Por quê? Ora, porque ninguém gostaria de ter, por exemplo, eu estive pensando, em um botijão de gás na cozinha, ou então um carro na estrada que não tivesse sido testado. Já pensou? Você, nessas duas situações? O teste ele traz satisfação, ele traz alegria para nós. É por isso que Tiago está dizendo aqui, para nós termos alegria quando passarmos por várias provações, vários testes. Tá, testes em coisas dá até para entender, mas nós sermos testados, para quê? A resposta só vem no versículo 3, como nós lemos ali, porque isso vai produzir perseverança. Como se vê, provações ou testes são o quê? Oportunidades espirituais. Servem para testar a nossa fé. Até antes da provação, a gente não sabe exatamente como é que está a nossa fé. Podemos até achar que estamos bem, somos capazes, podemos fazer isso ou aquilo, podemos aguentar qualquer tipo de situação, mas depois do teste, depois da prova, vem o resultado. Aprovado ou reprovado? Como encaramos, como tratamos a provação que vem sobre nós? Se nos desesperamos, se nos desviamos da fé que dizemos ter, isso significa reprovação. Mas se permanecemos em nossa fé, se estamos firmes no Senhor, independente, das rajadas de vento da tempestade que venha sobre nós, então nós somos aprovados e isso produz perseverança. Pode ser que a aprovação pareça ser forte demais, mas nem isso, meu irmão, minha irmã, deve desanimar os filhos de Deus. Quem é que não sabe que os melhores atletas só vão subir de nível quando enfrentarem as competições mais duras e não desistirem? O mesmo é para o crente. Quando não desistimos, apesar das dificuldades, das duras circunstâncias, significa que nós estamos na direção certa. Continuamos na jornada, que não paramos, que não voltamos para trás e nem saímos do caminho que o Senhor tem preparado para os seus. Perseverança é para isso. É para fortalecer os músculos da fé. E tudo isso aponta para um lugar: maturidade espiritual. Enfrentar uma provação e permanecer com confiança em Deus leva alguém ao crescimento espiritual. Maduros e completos. É o que está ali no versículo 4. Esse é o significado de perfeitos e íntegros.
Nós podemos dizer que estas duas palavras, perfeitos e íntegros, no sentido de maduros e completos, são sinônimos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ambas traduzem a mesma ideia. E que ideia é essa que eles querem dizer aqui? A ideia de um corpo saudável. Agora, é claro, isso não significa alguém sem pecado, mas alguém preparado para o próximo teste, para a próxima provação. É isso? É isso. E isso tudo tem de chamar a nossa atenção quanto a uma questão muito importante. Como é que eu faço, então, para tratar com as provações que vierem sobre mim? De modo que eu não seja reprovado e que eu seja aprovado, e isso venha a produzir a perseverança que me leve a uma fé madura, uma fé completa. A resposta a essa pergunta é uma só, de acordo com Tiago, nesta passagem. Peça sabedoria. É assim que nós chegamos, então, na segunda parte da passagem, versículos de 5 a 8. O versículo 5, ele começa com uma palavrinha muito interessante, e a Bíblia, às vezes, palavras importantes são muito pequenas. A palavrinha que está aqui nesta versão é se. Isso mesmo, se. Isto significa, deixa eu ler o texto aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. O que é que isso aqui significa? Significa que pode ser que haja alguém que não vai perseverar, não vai permanecer no caminho. Por isso, o que é que vai acontecer? Não terá crescimento espiritual. Quem se vê assim, quem entende que não vai suportar a provação, que vai se afastar da fé, não deve dormir com este pensamento. Tem gente que se acostuma. Acha que, não, eu não vou aguentar mesmo. Fazer o que? Eu sou fraco mesmo. Você é fraco, você é fraca. Não aceite isso. O que se deve fazer é ter uma atitude correta, que é ensinada aqui, e praticar a ação de um verdadeiro crente. E qual é? Pedir sabedoria. A sabedoria que vem de Deus é a que dirá como tratar com a provação, como agir, o que dizer, enfim, como viver enquanto estiver sendo testado, sendo testada. E tudo isso tem a ver com a bondade de Deus. Claro, Deus é bom, meu irmão, minha irmã, e Ele é sempre bom. O diabo é que quer dizer para nós que Deus não é bom. E Deus, Ele é bom. Não é só porque Ele me livra das dificuldades da vida. Claro que não. Mas porque quando Ele não me livra, Ele também me dá sabedoria para passar pela provação. Porque tem gente que acha que Deus tem que livrar sempre. Não, Deus não é assim. Deus nem sempre nos livra. E quando Ele não livra, Ele dá isso aqui, ó. Ele dá sabedoria. E aí a gente passa pela provação. De modo certo, de modo adequado. Veja que em ambos os casos, quando Deus me livra e quando Deus não me livra de problemas, em ambos os casos eu vou dar glória a Deus. Primeiro porque Ele me livrou e porque eu passei, no caso dele ter me dado a sabedoria e ter passado por aquela provação, porque eu passei a enxergar Ele de um modo que não poderia, se não tivesse sofrido aquele teste, aquela provação. Em ambos os casos, a gente acaba agradecendo a Deus. Por isso, amados, sabedoria não tem a ver com inteligência, não tem a ver com esperteza. Então, sabedoria tem a ver com o quê? Sabedoria tem a ver com tomar decisões corretas diante da vida, diante de momentos de crise. Porque é na crise que a gente conhece o caráter de alguém. E sabedoria é uma bênção, é um recurso que está à disposição dos crentes em Cristo, em especial porque o Senhor sabe que nós temos falta dela.
E Ele não quer que a gente caia. Por isso Ele quer que a gente peça sabedoria. E aí Tiago coloca se na abertura do versículo, porque pode ser que haja também quem já tenha recebido do Senhor sabedoria para enfrentar a provação. É um segundo caso. Mas a maioria de nós, e olha, eu me incluo muito nesta lista, a maioria de nós precisa de sabedoria para enfrentar as provações. Porque, e repito, é ali onde que vai surgir o meu caráter. A provação vai dizer quem eu sou mesmo. E como é que nós podemos obter sabedoria? Pedindo a Deus, ou seja, pela oração. Quando o texto diz peça a Deus, pedir a Deus é falar com Deus. Falar com Deus é oração. Porque essa sabedoria só vem de Deus. Ela não vem naturalmente. Não adianta. Eu conheço uma pessoa, um homem, uma mulher, já nasceu sábio. É um jovem sábio, é um idoso sábio. Não existe isso. Muitos acham que há jovens sábios. Meu irmão, minha irmã, olha, o único jovem sábio, com certeza foi Jesus Cristo. 12 anos de idade no templo, e aqueles professores lá, aprendendo com ele, espantados com ele. Aquele sim era sábio. E, por outro lado, há quem diga que pessoas idosas são sábias. Isso tem até sido usado como desculpa para muitos jovens praticarem más ações, né? Sim, vocês têm que entender, eu sou jovem, por isso que eu fiz essa coisa errada. Porque acredita que quando ficar idoso vai se tornar sábio. Olha, mas se há uma falta nos idosos, hoje em dia, essa falta é de sabedoria. Sabedoria não é um dom que evolui naturalmente nas pessoas. Sabedoria não é também uma qualidade que já vem nas pessoas. Alguém já nasce e ela está ali, está dormindo, e aí quando chega um certo momento da vida, ela desabrocha, ela surge. Sabedoria não é isso. Na verdade, todos nós deveríamos humildemente dizer que nós fazemos parte daquele se de Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, sou eu, Tiago. Comigo não é ser, comigo é certeza. Eu preciso de sabedoria para passar pelas provações. Sabedoria é nossa grande falta. Mas isso não significa orar uma vez ou somente durante certa provação. Claro que não. Nós devemos sempre pedir ao Senhor por sabedoria durante toda a nossa vida. Porque provação vai ter a vida inteira, meu irmão. Viu, minha irmã? Então a gente tem que pedir sabedoria sempre, para estarmos preparados para o próximo teste, para outra provação, e assim por diante. Provações não faltarão. Você precisa entender isso. Olha, você não pode dizer que é cristão, cristã e foi enganado. Ninguém me falou isso. Falou sim. E eu estou repetindo isso nesse momento. Teremos provações até o fim da nossa vida. Ser cristão, ser cristã, isso não elimina o sofrimento das nossas vidas. Porque é deste modo que surge em nós a perseverança, fazendo com que nossa maturidade espiritual cresça. Essa é a tal da vida com Deus. Agora, infelizmente, a aprovação para muita gente é uma desculpa para desconfiar da sabedoria, da bondade de Deus. Sabe? Mas Tiago diz que alguém assim só mostra ter uma fé rasa e uma vida sem Deus. Tanto é que os versículos de 6 a 8, e eu não vou descrevê-los aqui, cada detalhe, eles falam de uma pessoa assim. Duvidar de Deus só leva a uma vida sem fé, sem perseverança.
Pessoas assim acham que Deus ele é insensível, Deus é indiferente aos seus pedidos de ajuda em tempos de dificuldades, Deus não está nem aí comigo. Você acredita em Deus? Eu até acredito em Deus, mas Deus não gosta de mim, Deus não está nem aí comigo, Deus está ocupado com outros, não comigo. Já ouviu isso? Quem insiste em ser assim pode até frequentar igrejas, mas não é realmente um crente. Porque crente em Cristo não é o nome que se dá aqui no Brasil para evangélico. Claro que não. Crente em Cristo é quem crê em Cristo. É isso daí. Crê em Cristo, então você é um crente, é uma crente em Cristo. E não quem apenas aparece em certos endereços. E aí, tudo bem? Sou crente. Tristemente, gente assim não tem firmeza, porque hoje está de um jeito, amanhã de outro. E aí, como é que você tá? Tô meio... eu não tô muito legal não, viu? Eu, sei lá, tô meio... Sabe como é que é, né? Sei se eu devo continuar. Eu acho que isso aqui não é para mim. Pessoas assim são levadas pelas agitações da vida, pelas incertezas do momento. Tiago vai dizer aqui que elas são como uma onda, que são carregadas em várias direções pelo vento. Esse é o significado desse texto aqui. Vai para tudo quanto é lado. O vento está ao sabor do vento. O vento vai mudando, vai levando. Amados, amadas, Deus quer responder às orações de seus filhos. Mas observe que quem são os filhos e filhas de Deus? Quem são? São os fiéis, os que não duvidam do seu amor, da sua sabedoria, que não duvidam da sua bondade e não perdem tempo em lhe pedir recursos. Hoje é o dia que reservamos para nosso culto de oração. O que é que nós vamos pedir ao Senhor? Bom, como já foi dito, óbvio, estamos todos em meio à pandemia. Pessoas morreram, famílias tristes, o país assustado. E nós estamos aqui, no meio disso tudo. O que é que nós faremos? O que diremos? Como devemos nos portar durante este tempo de provação sobre todos? Se você é como eu e entende que estas coisas são grandiosas demais para você, peça sabedoria. Mas peça com fé, crendo que Deus é sábio, que Ele não permitiu que nós estivéssemos aqui à toa, que Ele é bom, Ele se preocupa contigo, e não importa a fúria do vento, persista, continue firme, porque isso só te trará a recompensa de ser mais maduro, mais madura, mais forte para enfrentar o que vier, quando vier, até que o Senhor venha e nos resgate para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.